Olá, bom dia a todos. É uma alegria estar nessa casa novamente. É uma alegria aurir estas boas vibrações, esse teto abençoado que é o Rita de Cássia, para trazermos algumas reflexões, para darmos um pouco mais de alegria ao nosso dia. E hoje teremos as reflexões de Monique Nogueira, uma querida trabalhadora da casa. E eu queria lembrar que a casa, né, está em festa, né? Os trabalhadores da casa estão em festa, os trabalhadores encarnados e desencarnados, porque este mês que começa agora, dia 2 de março, iniciarão as aulas no Rita de Cássia. As aulas através da internet, através de várias ferramentas, mas principalmente o Zoom, né, que serão ministradas ao longo do ano. E todos nós ficamos muito felizes com o início das aulas. As inscrições estão abertas até o dia 25. Né? Se inscrevam, participe dessa onda de amor, participem dessa onda do bem, né? que é frequentar os estudos da casa, que traz muitas reflexões, vão tirando véus da nossa frente, vai nos trazendo esclarecimentos muito caros a todos nós. Então estão todos convidados a se inscreverem para os cursos. Aproveitem. Então vamos fazer nossa prece. Tentando fazer silêncio em nossa mente. E dizendo assim: Jesus, Mestre querido, obrigado por aqui estarmos reunidos em Teu nome. Obrigado por Teus exemplos. Obrigado por Teu Evangelho. Obrigado por esta doutrina abençoada, trazida por Kardec, e esta falange de espíritos do bem e da luz. Obrigado, Jesus, por podermos estar aflitos, já buscando o Teu caminho. Obrigado, Mestre, por cada trabalhador desencarnado desta casa, que nos sustenta e nos dirige os trabalhos e os estudos. Espíritos tão amorosos, tão queridos, que estão conosco todo o tempo. Obrigado a cada um deles. E assim, com o coração agradecido, Mestre querido, pedimos licença a cada espírito desses. Pedimos licença a Maria de Nazaré, a Rita de Cássia, a Ti, Mestre querido, mas principalmente a Deus nosso Pai, para que de nossa parte possamos dar por iniciados os estudos desta manhã. Pedimos ainda que envolva a nossa querida Monique Nogueira para trazer os frutos de suas reflexões. Graças a Deus. Conosco, Monique. Obrigada. Bom dia a todos. É sempre com alegria que o trabalho, o chamado ao trabalho vem e a gente pode retribuir, né? Lembrando sempre que ao fazer um preparo de uma palestra, somos nós os primeiros beneficiados, né? E como não podia deixar de ser, foi isso que aconteceu. Ao preparar a palestra de hoje, muita reflexão
e muito aprendizado. E eu peço a Deus que eu possa ser, como Francisco de Assis sempre nos lembra, né? Um instrumento desse conhecimento e dessa generosidade desse espírito Joana de Ângeles, que é a autora do tema da nossa palestra. O texto base da nossa palestra é o capítulo 25 do livro Atitudes Renovadas, de autoria espiritual de Joana de Ângeles, sob a psicografia de Valdo Franco, intitulado As Bênçãos do Altruísmo. E já no primeiro parágrafo, Joana nos traz algo que talvez seja desconhecido de muita gente, né? Que a palavra altruísmo foi uma palavra criada pelo filósofo Augusto Comte, o chamado pai do positivismo, por volta do ano 1830, que ele criou essa palavra para significar o comportamento oposto ao egoísmo. Então, altruísmo como a oposição ao egoísmo, não é? O egoísmo conhecido por nós como o amor a si próprio, mas numa tendência doentia, no exagero, não é? Porque amor próprio é positivo, agora egoísmo é já uma distorção. E o altruísmo como o contrário do egoísmo, como então a ideia do amor a outrem, né? Aos outros. Nas palavras do Augusto Comte, literalmente viver para os outros. Essa seria a definição de altruísmo. Essa palavra, então, cunhada por Augusto Comte, que a gente sabe, a filosofia do positivismo, ela influencia sobremaneira a própria trajetória de Allan Kardec como professor Rivail. Essa palavra, ela acaba sendo de fato incorporada à língua francesa, primeiro, depois ao português. E se a gente for buscar nos dicionários de português, a gente vai encontrar essa confirmação. No Aurélio, por exemplo, altruísmo aparece como amor ao próximo, como sinônimo de amor ao próximo. No dicionário do AIS, tem um verbete um pouco mais desenvolvido, em que apresenta tendência ou inclinação de natureza instintiva que incita o ser humano à preocupação com o outro. Então, o altruísmo, né? E aí daí o título da mensagem, As Bênçãos do Altruísmo, é essa tendência, então, em se preocupar com o outro e de assumir atitudes em benefício do outro, muitas vezes em sacrifício de si próprio, né? Essa é, em geral, a situação em que nós, no linguajar comum, vamos definir algo ou uma atitude como altruísta. Quando a gente define uma pessoa como um altruísta, a gente está pensando naquela pessoa que, em geral, adota atitudes em benefício da comunidade, em benefício da humanidade, muitas vezes com sacrifício do seu próprio bem-estar. Esse seria o altruísta. Por isso, não é, a ideia de uma condição contrária ao egoísmo. No nosso caso, como espíritas, isso passa a ser algo muito importante, porque sendo o egoísmo, né, nos dizeres que ouvimos tantas vezes na doutrina, a pior chaga da humanidade, a chaga moral da humanidade, aquilo que vem a ser o contrário, aquilo que se opõe, passa a ser algo desejável e um objetivo a ser alcançado, né? Se o egoísmo é das piores tendências da humanidade, o altruísmo, sendo o seu oposto, é exatamente o caminho para o desenvolvimento dessa nobreza de sentimentos que engloba a solidariedade, o socorro ao outro, a preocupação com o outro, né? Muitas vezes, altruísmo nos aparece como um sinônimo de solidariedade, o que faz todo sentido, né? Joana nos lembra que, à medida que o ser humano evolui intelectualmente, nem sempre desenvolve os valores éticos enobrecidos, dando largas ao egoísmo a que se atrela como herança enfermiça do processo de crescimento
que ainda não logrou superar. Muito interessante essa afirmação de Joana, não é? Ela fala de uma herança, herança de onde? Herança dos nossos comportamentos atávicos, animais, onde o instinto de conservação se sobrepõe a qualquer outro. Então, a necessidade de se manter vivo, a necessidade de se defender, não é? E que, com o nosso progresso moral, em que nós vamos aprendendo a usar mais o sentimento no lugar do instinto, né? A tendência é que esse instinto egoísta vá dando lugar a um sentimento altruísta. Mas Joana lembra que nem sempre isso acontece com a rapidez desejada, né? Muitas vezes o indivíduo já logra um desenvolvimento intelectual, mas o desenvolvimento moral, onde o egoísmo iria cada vez mais desaparecer, não acontece na mesma proporção, né? Se a gente lembra daquela imagem maravilhosa de Emmanuel, das duas asas do espírito, né? A asa da sabedoria e a asa do amor, né? A asa do desenvolvimento intelectual, a asa do desenvolvimento moral, né? E que é necessário esse duplo desenvolvimento para que o espírito alce voo, né? Essa imagem é uma imagem, inclusive, pedagogicamente muito boa, né? Eu conto sempre uma história que se passou, já devo ter contado, alguém já deve ter ouvido, quando eu morava na cidade de Goiânia, que tem um movimento espírita bastante consolidado, há lá o Ginásio Emmanuel, uma escola de ensino fundamental, de muita qualidade, que é mantida pela Casa Irradiação Espírita Cristã. Uma casa que tem mais ou menos a mesma época do Rita, já deve ter cerca de 60 anos. Goiânia é uma cidade nova, criada nos anos 30, então, para a gente ter uma ideia de uma cidade de 90 anos, tem uma casa espírita de mais de 60, que tem uma obra social muito grande, várias creches, sempre com nomes muito significativos para nós espíritas, por exemplo, uma creche infantil chamada Jardim de Sheila, não é? E tem esse Ginásio Emmanuel, além de outras obras também. Mas o Ginásio Emmanuel, o uniforme das crianças tem, na sua camiseta branca, um pássaro com duas asas, escrito sabedoria e amor. E um dia eu estava no ônibus, no transporte coletivo, passei perto do colégio, entraram várias crianças e um menininho pequeno, que devia ter mais ou menos uns 6 anos, e chegou perto de mim, e eu perguntei se ele queria sentar no cantinho, puxei assim, ele falou que não, falei, posso segurar então sua mochila? E aí olhei para a camiseta e falei, é bonita a sua camiseta, você sabe o que significa isso? E ele, naquela graça infantil, falou com toda a propriedade, ele falou, eu sei, tia, é que assim, é que nem um passarinho, né? Ele tem que, daquele jeito goiano, tem que crescer nas duas asas, né? Tem que aprender, tem que saber e tem que ter amor, porque senão o passarinho fica cambeta e não voa, né, tia? E eu achei de uma lindeza a explicação dele, né? Que é isso, né? Emmanuel é brilhante na sua metáfora, e a imagem, né, tão própria, porque cabe no entendimento de uma criança pequena, é isso, para alçar voos a gente precisa de ter um equilíbrio nas asas, não é? Um passarinho, uma asa só, e ele ainda fez assim com o corpinho, não voa, né? E Joana, com toda a sua sabedoria, nos traz aqui, não é? Mas que, infelizmente, nem sempre a humanidade conseguiu caminhar dessa forma. E ela, repetindo aqui o que ela diz, não é? Que não é de se estranhar que se conflitem as altas conquistas do pensamento e da tecnologia com os sentimentos agressivos e egotistas, né? A gente pode exemplificar isso nas guerras, não é? O ser humano foi capaz de desenvolver uma tecnologia, né, para a guerra, armas, não é? Bombardeios, aviões de bombardeio, né? E tantas estruturas, né? Bombas que são capazes de fazer morrer os indivíduos e deixar os prédios em pé, não é? Ou seja, rigores de conhecimento tão mal utilizados, como lembra aqui a Joana, não é? Usados para
estimulando os sentimentos agressivos e egoístas, não é? E hoje a gente poderia dizer isso não acontece só nos conflitos armados, não é? Mas a gente vive uma pandemia que, por um lado, a gente tem a ciência empenhada no desenvolvimento de vacinas e de um melhor tratamento, e ao mesmo tempo isso sendo usado como lucro, como barganha política, como lucro exagerado, né? E aqueles que propõem que as vacinas não sejam gratuitas, sendo minimizadas a sua fala, né? A gente vive isso, né? Quer dizer, a humanidade ainda se mantém num alto nível de desenvolvimento intelectual e sem a correspondência no desenvolvimento moral, né? A gente poderia dizer, lembrando a metáfora do pássaro, o pássaro da humanidade ainda não está muito equilibrado, talvez por isso estejamos ainda, não é, rastejando e necessitando desse impulso para poder de fato voar para um planeta e nos transformarmos como um planeta de regeneração, não é? Joana lembra que esse predomínio dessas paixões inferiores que vão impelindo o ser humano à agressividade e ao crime, elas também são ocasionadas pela falta de uma educação moral. Eu vou ler aqui literalmente o que ela diz. A falta de educação moral das tendências perversas que mantém a sociedade em situação deplorável sobre o ponto de vista moral. O altruísmo é o recurso de alta monta a ser utilizado a fim de despertar as emoções do amor, do perdão, da misericórdia e da caridade. A gente lembra aqui da importância da evangelização infantil e juvenil, né? O momento onde essas tendências podem ser transformadas, não é? Não é à toa que no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta sobre a necessidade da infância, e vocês me perdoem que eu nunca lembro o número exato da pergunta, mas quando Kardec pergunta sobre a necessidade da infância, os espíritos fazem uma resposta longa, absolutamente informativa, e chamando a atenção de que é nesse momento em que o espírito ainda está a ser moldado, né? Aquelas suas tendências, às vezes negativas, estão latentes. É nesse momento que uma educação moral pode ser um instrumento para fazer a transformação dessas tendências, né? É claro que a infância é um momento propício para isso, mas se não for possível, né, que ela continue na juventude, na adolescência e também na vida adulta, né? Nosso colega começou lembrando dos cursos, né? Nunca é tarde para a gente investir na nossa formação moral, né? Nunca é tarde para a gente melhorar, fazer a musculação dessa asa, né? Eu costumo brincar que o estudo espírita é a musculação da asa da moral, né? É a hora que a gente está investindo, né, e fortalecendo moralmente, dando conta do acompanhamento intelectual, que em geral a gente acaba fazendo mesmo, né? A necessidade de a gente equilibrar esses dois campos, né, essas duas dimensões do espírito imortal. Mas Joana chama atenção, ela chama atenção de que é importante também pensar sobre o comportamento altruísta, fazer uma reflexão, a fim de que ele não mascare um exibicionismo, característica ainda presente em muitos indivíduos. Ou seja, ela chama a atenção de que o comportamento altruísta seja de fato uma preocupação com o outro e não seja apenas uma variação do egoísmo, no sentido de fazer determinadas práticas de caridade ou de assistência social, mais preocupados com o retorno da imagem, não é? Mais preocupados em parecerem beneméritos do que de fato envolvidos com o bem-estar. Joana aqui é bastante assertiva, né? E ela usa uma palavra forte, ela chama de hipocrisia. Ela fala:
em face da hipocrisia de que se revestem muitos comportamentos sociais, não é? Ela fala, apresentam-se como humanitárias, idealistas, fáceis na maneira de expressar sentimentos, tendo como objetivo apenas a autopromoção, as compensações próximas ou remotas que disso resultem. Aqueles que ajudar alguém estão atendendo apenas a necessidades pessoais. Isso é muito importante, né? Ela lembra, ainda que o ato esteja sendo feito, ainda que a caridade funcione pontualmente para aquelas pessoas envolvidas, mas o próprio clima espiritual, a própria ambiência, porque a gente sabe que os sentimentos, né, nos moldam, a própria vibração daquele que desempenha uma função, mas com o interesse primeiro da autopromoção, tende a minimizar os efeitos. Para ele, obviamente, que os efeitos não são nenhum de crescimento moral. Na verdade, para ele, ainda ele se enreda cada vez mais nas teias do egoísmo, quando assim procede. Mas até mesmo naquele que é alvo da sua ação, não é? Porque muitas vezes, ao se perceber sendo apenas meio, instrumento da promoção de outro, o crescimento também não se dá. Muitas vezes isso gera revolta, muitas vezes isso gera, principalmente, a desesperança, porque um ato de altruísmo, sendo como móvel, de fato, a solidariedade, a preocupação com o outro, é como uma chama, né? Que ilumina outros, que estimula outros, né? Que envolve outras pessoas nessa grande corrente de solidariedade, né? Vamos lembrar, por exemplo, vou dar o exemplo positivo, né? Da campanha pela fome, do Betinho, do saudoso Betinho, né? Aquela ação pela cidadania contra a fome, como aquilo serviu de exemplo também para tantas outras redes de solidariedade, porque as pessoas percebiam ali um ato de fato sem interesse próprio em benefício dos outros. Quando um ato é feito principalmente pela promoção social, né? Essas expressões, essas políticas sociais de auditório e situações que promovem muito mais a pessoa que dá e não a ajuda, não o ato, isso serve para desestímulo. Quantas das novas gerações, né, acostumadas à reflexão, percebem esse tipo de ação e isso causa o desânimo? A gente vive hoje em dia um crescimento do materialismo entre jovens, principalmente pela desilusão com religiosos, né? Eu sou professora, trabalho com jovens na universidade e tenho visto isso. Trabalho há 28 anos na universidade e nunca vi tantos jovens materialistas como eu vejo uns anos para cá. E, em geral, pela desconfiança, pela decepção com os religiosos, né? Então, da mesma forma, esse tipo de atitude, que não são minhas palavras, mas são as palavras de Joana, dando o nome, chamando de hipocrisia, sem o menor disfarce, sem amenizar, ela chama mesmo de hipocrisia esse tipo de ação. Ela tem toda essa série de negativas consequências. Primeiramente para aquele que desenvolve, porque ele está só estimulando o seu egoísmo. Muitas vezes para aquele que recebe, porque ao se perceber instrumento da promoção do outro, recebe talvez com amargor, mas principalmente porque deixa de dar um bom exemplo, uma rede de solidariedade que poderia estar se construindo, né? Então é muito importante, não é? Ela lembra que é claro que a espiritualidade maior vai aproveitar a ação, não é? Vai aproveitar o minimizar o sofrimento alheio, mas muitas vezes, tendo as raízes no egoísmo, ele acaba deixando de estimular que essa rede possa se construir.
Joana lembra também, né, das consequências sociais, quando ela mostra que, ao se alterar o aspecto espiritual da comunidade, se faculta o intercâmbio de sentimentos elevados que liberam dos conflitos e das situações afligentes da solidão. A gente lembra aqui, né, não vai ser a primeira vez, né, como as boas notícias que deveriam ser mais estimuladas e mais divulgadas não recebem, né, o mesmo tratamento por boa parte da mídia sensacionalista em relação às ações equivocadas, em relação às ações de desonestidade e de egoísmo. Não que um órgão de informação não deva trazer tudo isso, né? Mas a gente percebe um interesse em minimizar as ações que, de fato, poderiam estimular a construção dessa rede de altruísmo e de solidariedade, né? Eu sempre costumo dizer, eu tenho 2 sites que, quando eu estou muito desanimada, eu vou lá, abro e leio algumas notícias para ficar feliz, não é? Que é o Razões para Acreditar, que é um site, né? Esse é o nome, Razões para Acreditar, em que tem um campo de ações e que são todas checadas, as informações. Então lá tem uma equipe muito séria, não é nada que está ali, não é real, eles dão as informações. Eu já fiz várias vezes ir lá nos sites correlatos, confirmar, e ações muito bonitas, e às vezes que as pessoas fazem sem a menor preocupação em divulgá-las. Por exemplo, eu me lembro de um dia, vi uma foto de crianças, pequenas crianças de idade pré-escolar, todas com uns agasalhos escrito o nome de uma grande universidade americana. Me chamou a atenção a foto, aquelas crianças pequenas, né, com o nome da universidade. Fui descobrir. Foi uma ação, estava lá no Razões para Acreditar, um casal, ela uma ex-professora, se não me engano, ele um advogado, ou o contrário, não vou lembrar com detalhes, já aposentados e que gostavam muito de viajar, e todo ano viajavam muito e gostavam de velejar, e estavam então se preparando para comprar um novo iate, melhor equipado. Quando eles, por algum motivo, foram a uma escola que atendia principalmente crianças de famílias de baixa renda, filhos de imigrantes, e eles, se envolvendo com o trabalho, decidem deixar de comprar o iate e fazem um fundo para bancar a universidade das crianças daquela turma em que eles fizeram o trabalho. Por isso as crianças com a camiseta, com o nome, esqueci de falar, o nome da universidade e o ano, e era um ano futuro, como 2030 e pouco, quer dizer, é o ano que elas vão entrar na universidade, não é? E ela falando que ela nunca imaginou que ela ficou tão feliz quando ela recebeu a alegria dos pais e da professora da turma. Eu me arrepio quando eu falo, porque é bonito ela dizendo que ela falou assim, eu recebi eu fiquei tão feliz que eu fiquei muito mais feliz do que se eu estivesse comprando o iate, né? Pela alegria, né? Pela a gratidão daquelas pessoas, né? Com aquilo ela garantindo o acesso à universidade daquele grupo de crianças. É claro que a gente pode dizer, isso, uma atitude pontual, isso não vai resolver a questão da desigualdade, não vai resolver a questão do acesso, da situação das crianças, de filhas de imigrantes. Claro que não, mas uma ação como essa pode estimular muitas outras. E você pode ter uma rede de solidariedade se constituindo aí. Mas muitas vezes essas notícias não têm o destaque, não é? Então eu costumo dizer sempre, quando a gente está desanimado, quando a gente está muito envolvido com todo esse miasma de informações tão negativas, vale a pena entrar lá no Razões para Acreditar e no outro também, que é Só Notícia Boa. Esse, então, o nome é muito direto, www Só Notícia Boa, porque, de fato, a gente, né, se inspira, é isso que Joana fala, essas atitudes altruístas, elas nos inspiram e elas também nos fazem nos movimentar também, não é? Joana lembra que o altruísmo, não é? Ele é um medicamento para a alucinação
que os toma muitas vezes a nós, indivíduos humanos, espíritos ainda na caminhada, isso nos altera a conduta, nos dulcifica os sentimentos de prepotência, de arrogância, de poder, contribuindo como um medicamento para o nosso equilíbrio, para uma conquista da simplicidade, não é? Mas quando a gente fala de altruísmo, e aí na segunda parte do texto da mensagem, Joana lembra, não é? Se altruísmo é preocupar-se com o outro, quem é o outro, né? Ela diz que muitos pessimistas costumam dizer que o altruísmo ele é vigente apenas nos próprios grupos ou na própria cultura, nos portadores de idênticos ideais. Sim, é mais fácil a gente perceber essas atitudes dentro de um grupo mais homogêneo. Mas ela lembra, mas não é isso que o altruísmo se encontra. E ela fala, a mais formidável demonstração de altruísmo encontramos na parábola do bom samaritano. E é verdade, né? Cabe lembrar essa parábola que é tão conhecida, não é? Que quando Jesus fala que o samaritano, aquele que era o renegado, aquele que para a maioria dos judeus da Judéia eram aqueles impuros, porque viviam numa região de fronteira e tinham muito intercâmbio com outros povos, então eram os impuros, né? E quando o fariseu pergunta, tentando complicar Jesus, mas quem é o próximo, né? E Jesus passa a contar então a parábola do samaritano. E ele fala que um samaritano, a gente já pode imaginar ali o furor que causou ali naquela assembleia, ele já começa falando um samaritano, quer dizer, aquele que era o mal visto, né? No caminho, vê um homem que tinha sido atacado por ladrões, né? E ele fala, passa um sacerdote, o vê e segue, passa um levita, o vê e segue, ou seja, ele fala de todas as pessoas ditas e percebidas naquela comunidade como honoráveis, e quem para ajudar é justamente aquele que é proscrito. E ele não só ajuda naquele momento, ele ajuda, ele cuida, ele leva para uma pousada, pedem para continuar cuidando dele, e só depois segue o caminho. E a autora Terezinha Vieira, ela faz uma belíssima interpretação dessa parábola. Eu sei que a gente tem inúmeras dela, né? Caligares e a própria Joana, Emmanuel, tantos outros, mas a Terezinha Vieira me chama a atenção de uma coisa muito interessante. Ela fala que Jesus nomeia todos os personagens, o levita, o sacerdote samaritano, mas ela fala um homem. Jesus não nomeia esse homem. Por que será? Porque era para ser qualquer um, porque isso é o altruísmo, isso é amor ao próximo. O próximo é qualquer um, não precisa ser da sua comunidade, da sua família, da sua igreja, da sua religião, do seu partido político, da sua vizinhança. Não, é alguém, é um homem, sem nenhuma definição. É aquele que precisa, é o necessitado. É muito interessante pensar, nada nas parábolas de Jesus é por acaso. Então, esse homem não ser denominado era exatamente para isso, para mostrar que o ato de amor ao próximo tem que ser dirigido a qualquer um, sem nenhum interesse particular, não é? É isso que é, de fato, a verdadeira solidariedade. É por isso que Joana lembra, é o melhor exemplo que podemos ter de altruísmo. Porque quando a pergunta do fariseu, quem é o próximo, Jesus conta. E ele pergunta novamente, Jesus, quem lhe parece o próximo, né? Foi, de fato, aquele que era o proscrito e que ajuda alguém sem nenhuma pré-condição. Não se fala se aquele homem era também um samaritano, era um judeu, era um estrangeiro. Quem era ele? Ele era o necessitado e é esse que é o alvo da solidariedade, né? Ela continua lembrando que o altruísmo não aguarda reconhecimento, não espera aplauso ou louvação. Nessa mesma parábola não se fala mais do samaritano. Depois que ele ajuda, ele vai embora. Ele deixa o suficiente para cuidarem dele na hospedaria e vai embora.
Jesus não fala de nenhuma atitude de louvação ou de reconhecimento em direção ao samaritano, né? Eu contei aqui o caso desses dois beneméritos que vão financiar, né? Já financiaram o estudo das crianças daquela pequena sala de pré-escola. E também, eles não esperam nada. Por exemplo, a camiseta não tinha tricotado o nome deles. A camiseta tinha tricotado o futuro que eles estavam oferecendo à universidade com o ano que as crianças iriam entrar. Isso também é algo que nos ajuda a perceber quando, de fato, é um altruísmo genuíno, como Joana fala, que nos estimula a ação, que nos ajuda, que nos move a também ter atitudes assim, é diferente daquilo que é falsamente chamado de altruísta, mas que é movido por interesse pessoal de promoção, que, como ela mesma diz, não auxilia a quem faz e nem estimula os outros. Tem um auxílio pontual, imediato, para aquele que recebe, mas que não propaga, né, o sentimento para toda a humanidade ou para aqueles que estão próximos, no sentido de a gente, de fato, melhorar a condição energética e vibratória do nosso planeta como um todo, né? Por fim, Joana lembra que os gestos de altruísmo podem ser cultivados e desenvolvidos partindo-se das pequenas experiências de tolerância, de bondade, de renúncia a algumas necessidades para beneficiar outrem, que passa a receber fraternal compreensão e ajuda oportuna. É muito interessante que nessa conclusão do texto, Joana lembra dos pequenos gestos. Porque quando a gente começa a ler e a gente pensa nos grandes gestos altruístas, né? A gente pensa nas pessoas, falei aqui de um Betinho, falei desse casal, que de propósito eu nem quis guardar o nome para trazer, porque o importante é o gesto. E a gente pode pensar de quantos pensadores, de quantos ganhadores de prêmio Nobel da Paz, quantas pessoas envolvidas em trabalhos aí de assistência, que nos estimulam e que é claro que são importantes, mas Joana aqui nesse final nos dá um auxílio, né? O que nós, na nossa pequenez, talvez na nossa vida cotidiana, podemos fazer, né? É claro, nós podemos nos engajar também nessas iniciativas, né? As iniciativas na própria casa, né? No próprio Rita, as iniciativas das quentinhas que não pararam e outras iniciativas, né, que as pessoas podem contribuir, às vezes contribuir materialmente, se em tempos de pandemia não é possível, mas há quem possa fazer contribuições em dinheiro, em companhia, né, em divulgação, mas também pensar, como ela lembra, das pequenas experiências de tolerância. Achei isso tão bonito, né? Exercitar a solidariedade nas pequenas experiências de tolerância, de bondade e de renúncia a algumas das nossas necessidades em função do outro, né? E aí a gente começa a pensar, né, nessas pequenas ações de tolerância e de bondade, como, por exemplo, o tempo, né? Doar o nosso tempo, às vezes o tempo de escuta. Nós estamos vivendo um momento de pandemia em que, para além do efeito físico da doença, não é física, nós temos tantos efeitos morais, né? Tantas pessoas entristecidas, eu não vou falar deprimidas para não fazer a diferença da depressão como condição da doença propriamente dita, mas quantas pessoas estão deprimidas, tão tristes, não é? Para além da volta a dizer, da doença que merece um atendimento especializado, e a gente sempre é bom lembrar disso. Mas aquelas que estão entristecidas, que estão desanimadas, que estão precisando conversar, precisando ser ouvidas, né? Isso também é solidariedade, né? Doar, às vezes, o nosso tempo em que nós poderíamos estar no convívio daqueles que são mais fáceis, daqueles que nos colocam para cima, né? Ah, vamos assistir uma série nova. Às vezes, tirar aquele momento e ligar para aquela pessoa que a gente sabe que está passando por um momento difícil. Às vezes, aquela que perdeu
um parente ou um querido do coração na pandemia, que às vezes só precisa de ter um espaço de escuta, né? Que às vezes nem nos custa tanto, nos custa a renúncia a algum momento mais feliz, mas a satisfação de poder ser útil deve e pode ser a nossa retribuição, não é? É para isso que nós vivemos e encarnamos, é para crescermos coletivamente, não é? Então, quando Joana lembra dos pequenos gestos, que os grandes movimentos de solidariedade, de altruísmo, sejam para nós um estímulo, sejam para nós um exemplo, mas que não sejam para nós um desestímulo, no sentido de pensar, bom, eu nunca serei como fulano, eu nunca terei as condições materiais de fazer esse bem, né? Não, eu tenho na minha vida, na pequenez da minha vida, eu tenho muito potencial de desenvolver o altruísmo, de desenvolver a solidariedade, né? No meu entorno, quantas e quantas pessoas seriam beneficiadas, né, por esses pequenos gestos de gentileza e de carinho, não é? Isso é para nos colocarmos, né, no dia a dia. Quando Kardec fala lá na epígrafe do Evangelho, que o Evangelho segundo o Espiritismo é um livro de noções práticas, né, para ser aplicadas no dia a dia, é de fato, o Evangelho de Jesus é para estar na nossa vida, na nossa aplicação prática. Não é só para a gente decorar as parábolas e os versículos, é para a gente, de fato, para além do nosso desenvolvimento intelectual que ocorre, de fato, na leitura desses livros sagrados, mas principalmente para serem aplicados. Então, uma parábola do bom samaritano, né, é para ser entendida para nós e ser aplicada no nosso cotidiano. O que é uma ação, não é, de solidariedade, de cuidado com o outro? Como eu posso estar sendo o próximo daquele que necessita um momento de escuta, um momento de carinho, né? Às vezes aquele parente difícil que reclama muito, né, e que a gente evita. É solidariedade, ligar para ele, ouvi-lo, tentá-lo ajudar a ver outras coisas boas da vida, tentar tirá-lo daquela cadeia do pessimismo, não é? E quantas vezes, não é? Aquele jovem que está desanimado, aquele jovem que está insatisfeito com o ensino remoto, aqueles jovens que tiveram tantas frustrações em função do isolamento, conversar com eles, ouvir, contar histórias, não é? Quantas e quantas vezes esses pequenos gestos são absolutamente possíveis e a gente não se dá conta de que isso também é solidariedade. E por fim, Joana encerra lembrando qual é o mais sublime gesto de altruísmo que a humanidade tem notícia. É aquele do nosso doce Rabi da Galileia, que doou a sua vida para que nós todos tivéssemos vida em abundância, né? E a gente encerra lembrando isso que está em João, capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Que nós possamos, então, seguir o nosso Mestre e viver em abundância com todos os nossos irmãos. Que assim seja. Que beleza de reflexões, que beleza de esclarecimentos, nos conforta o dia repensá-lo de forma diferente, ajustarmos as lentes dos nossos óculos para enxergar o mundo com mais benevolência, com mais beleza, com mais bondade, com mais amor, enfim. Obrigado, Monique. Obrigado a esta casa. Obrigado aos espíritos trabalhadores que certamente estão aqui nos intuindo, nos envolvendo. Obrigado por podermos participar dos estudos da casa, participar dessa chuva de bênçãos que são os esclarecimentos trazidos aqui
participar desta alegria de estarmos juntos, desta alegria de estarmos aprendendo, desta alegria de estarmos tentando estar mais perto de Jesus. Oh Jesus querido, obrigado. Obrigado a cada espírito trabalhador desta casa. Obrigado pelos espíritos que nos trouxeram a doutrina espírita, no esforço de esclarecimento a todos nós. Obrigado por essa alegria que sentimos no coração quando nos pacificamos. Obrigado por esta casa, obrigado a tia Vera, obrigado a Maria de Nazaré, obrigado a ti, Jesus, mas principalmente obrigado a Deus nosso Pai, por podermos estar aqui, já dando passos mais firmes. Graças a Deus.